Mais um videozinho aqui, e ó, esse videozinho aqui, de novo, como eu sempre tô falando, né, e aliás, não esquece aí você que tá assistindo, se quiser, entra lá no grupo do Telegram, tá, pra gente estudar lá tranquilo, com calma, pra você aprender do jeito certo, né, entendendo que vai levar um bom tempo pra você conseguir fazer aquilo que você aprendeu até de maneira rápida, tá, então é isso. E galera, esse aqui é mais aquela coisa assim, tipo, olha, a gente tem os padrões de candlesticks e a gente tem os padrões de figuras gráficas. Figuras gráficas a gente vai falar mais pra frente, tá? Agora eu ainda tô falando só dos candlesticks, tá? E aí o que acontece, cara? Se você for dar um Google aí, tá? E é fácil de encontrar. Tá aqui, ó. É facinho de perder a mão para ver a quantidade gigantesca de padrões de candlesticks. De novo, não são figuras gráficas. Porque, turma, vamos lá. Padrões de candles, a gente está falando disso aqui, ó. Às vezes é um candle, dois candles, três candles aqui e já tem um padrãozinho. Quando você fala de figura gráfica, às vezes ela pode ter dois, três candles ali, mas geralmente a gente está falando às vezes de figuras gráficas que às vezes elas levam um período enorme para se construir ali, para fazer todo o trajeto delas ali, que às vezes vão passar ali de 15, 20 candles. Tá? Então a gente está focando em padrões de candlesticks, que vai de um candle, dois candles, três candles. Raramente ali vai de 4 a 5 candles, tá? Mais que isso aí a gente já começa a encaixar em figuras gráficas. Mas não vamos entrar nesse mérito não, porque de novo aqui é mais para explicar por cima. Inclusive, ó, tá fácil de ver aqui, ó, um dos maiores que tem aqui, ó, esse aqui, ó, tem 3, 4 candles. Esse aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 candles, mas aí a gente já consegue pegar os três últimos aqui, os três últimos, vou até mostrar aqui, ó, esses três últimos aqui, ó, eles são exatamente a mesma coisa, é a mesma leitura. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ah, aqui, ó, já por preguiça já meti um print aqui na tela e aí é isso aí. Tá? Então esse cara aqui, ó, ele é praticamente esse cara aqui, que é um padrãozinho que é o estrela da manhã, estrela da noite, eu sempre confundo os nomes. Mas é isso, ó, tem uma barra negativa aqui, aí vem uma barra pequenininha, independente da cor dela, aqui, e depois uma barra de força contrária aqui. É a mesma coisa, por quê? Ele representa o quê? O preço vem caindo, o mercado vem caindo, aí ele deixa uma última barra de força, né, para baixo, que é o que? Uma barra de exaustão. E aí depois ele vem com um candle pequeno, tá? E tanto faz, a cor dele, você viu que eu até marquei ele aqui metade, metade, porque tanto faz. E às vezes ele pode ter um pavio maior aqui, ou ele pode ter um pavio maior aqui, só que se ele tiver um pavio maior aqui, a gente vai entender o porquê que eu simplifico bastante algumas coisas aqui, tá? E aí depois ele vem uma barra de energia bem forte, né, relevante, de tamanho interessante ali, mas de força contrária, é uma barra para cima. E em teoria, né, em alguns livros a gente fala que é bom comprar aqui e botar o stop aqui. Algumas pessoas vão tirar o stop daqui e botar aqui, porque o stop tem que ser na base do padrão do candlestick, não no candle, que seria o candle gatilho, que a gente está falando desse cara aqui. Tá? Turma, o que acontece? Eu desafio vocês, até vamos fazer isso aí. Vocês que estão assistindo o vídeo aí agora, isso aqui vai ficar de dever de casa para vocês. Então eu estou falando aqui, tá as coisinhas aqui na tela. Na parte de comentário lá embaixo, o que vocês vão escrever aqui? Vocês vão escrever o nome de um padrão de candle que vocês gostam e vão falar assim, olha Bruno, eu fui olhar o padrão fulano de tal, né? E o padrão fulano de tal é um padrão de compra. Por exemplo, esse cara aqui ele é um padrão de compra. Ele não é um padrão de venda para você vender. Né? Então vocês vão colocar lá, ó, o padrão fulano de tal é um padrão de compra. E realmente o que você falou é verdade. Como ele é de compra, tem a vela A ou B. É a vela A ou B, vocês que vão escolher aí. Por quê? Quando a gente fala de compra, eu vou reduzir quase todos os sinais para esses dois tipos de candles aqui para mim. Ah, e se for de venda? Aqui, ó, já simplifiquei bastante já. Então, o que acontece? Aqui a gente já consegue ver. Nos padrões de compra, ou ele é o padrão A, que é esse martelo, ou é o padrão B, que é uma barra grande. E uma coisa importante, eu vou mostrar para vocês aqui a colinha, tá? Inclusive, quem quiser, é só me chamar aqui. Não esquece de entrar lá no Telegram também, qualquer coisa, e eu vou passar para vocês a colinha que eu desenhei aqui. Tá? Vocês podem imprimir, salvar no celular, salvar no computador, o que for, pôr na parede, porque é uma cola para mostrar para vocês aí que é fácil entender algumas coisas aqui no mercado, que não precisa é mais fácil simplificar do que atrapalhar as coisas, né? Do que dificultar ainda mais. Então,
E se for de venda, é a mesma coisa. Na verdade, eu troquei aqui, né? O A aqui é para o martelo e o B aqui é para a barra de ignição, para ficar igualzinho o padrão ali de compra, né? Então, ó, o martelo é o A, o martelo é A. Aqui ele vai ser para baixo. Certo, não é mesmo? Tá aí, ó. É isso. E de novo, gente, toma cuidado, porque eu tô falando de um contexto, tá? Sempre vai ser padrões de candlesticks e figuras gráficas, agora eu tô falando dos dois, eles dificilmente vão ser bonitinho assim, ó, tudo redondinho, alinhado assim, proporcional, tudo. Cara, geralmente é um nada a ver. Geralmente ele só lembra. Isso aqui não vai ser sempre assim, às vezes pode ter um paviozão maior para cá, ou o corpo dele vai vir menor aqui, né? Fica menorzinho. O ponto é, ele não é 100% redondinho não. E aí, como eu falei, aqui também às vezes pode ter um pavio para lá, ou um pavio para cá, ou esse cara pode ser só um candle assim, né? Tanto faz. Então, aqui também, vou usar o de venda como exemplo, ele pode ter um pavio aqui ou um pavio aqui, tanto faz, né? Mas ele, né? Vocês vão ver que, por exemplo, esse cara aqui, esse padrão aqui, já que ele é de compra, então ele realmente, aí você vai falar, ah, esse aqui é o estrela da manhã, e realmente estrela da manhã é o seguinte, né, o ponto de entrada dele é o B de compra, é o B de compra lá, né. Eu vou usar só A e B aqui para simplificar, né, para tentar identificar com mais facilidade. Se ele fosse para baixo, né, aí vocês vão me falar, ó, já que ele é o de venda, realmente esse padrão que eu estou olhando aqui, o fulano de tal, ele tem o B ou ele tem o A de venda, tanto faz, tá? Mas vocês entenderam como é a lógica. E aí o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Por que eu gosto de simplificar as coisas? Porque tá aí, ó, martelo. Como que é um martelo de compra? É isso. A gente vai levar algumas coisas em consideração, mas martelo de compra tá aqui. E os de venda são como? Os de venda estão aqui. Você pode printar isso aqui? Pode, cara. Se quiser, me manda mensagem que eu mando isso aqui em alta definição. Eu já tenho separado, tá? E as tais barras de ignição, ou marubozu, ou candle gatilho de força compradora, barra inteiriça, marubozu já falei. Ixi, aí tem tanto nome, cara, mas enfim, é tudo a mesma coisa. É o quê? É uma barra que ela é grande, a grande maior parte do corpo dela é... Aliás, a grande maior parte da vela é corpo, né? E ela tem um pouco de pavio. Mas daí, pode ter gente que vai falar assim, pô, mas olha o tamanho do pavio nesse cara aqui, ó, olha o tamanho desse pavio aqui, ó, e o pavio é em cima, mostra a força vendedora. Aqui, ó, também tem pavio para cima, mostra a força vendedora, porque o preço tava até aqui e o pessoal jogou ele para baixo. Eu não tenho como discordar disso, porque é um fato, não adianta o que eu acho. Realmente, essa barra aqui, ela estava assim em um determinado momento, olha o tamanho dela, né? Só que os vendedores começaram, a hora que ela chegou aqui, os vendedores começaram a bater, infelizmente, quando deu tempo, ela fechou aqui. Então, essa barra aqui, ela não ficou assim, ela chegou a ficar assim um tempo, depois ela foi voltando, e quando ela fechou desse jeito aqui. Só que a gente não pode esquecer que dependendo do contexto, né, essa barra ela ainda é uma barra de força compradora. E aí é só a gente fazer a conta, né? Olha, isso aqui é a força dos compradores. Isso aqui é o tamanho da força dos compradores. E isso aqui é o tamanho da força dos vendedores. Quem é maior aí? E daí, se esses vendedores que entraram, eles entraram bem no topo aqui. E sendo assim, a gente tem o tamanho do candle que a gente estava falando aqui agora. Aí. Certo? Entenderam a lógica? Por que para mim é muito mais importante entender o contexto das coisas, né? E entender que independente do padrão de candlesticks, a gente ou vai ter esses caras aqui, ou vai ter esses caras aqui para compra. E se for para venda, ou vai ter esses caras aqui, ou vai ter esses caras aqui. Mas Bruno, de novo, você está falando que é um gatilho de venda, por exemplo, você vai vender aqui com o stop aqui em cima, sendo que essa barra tem tudo isso aqui de pavio? É a mesma lógica, eu não vou redesenhar as coisas na tela,
porque eu literalmente acabei de desenhar isso, literalmente, então eu acho que ficou fácil. É que, venhamos e convenhamos, eu confesso também que me incomoda assim quando o gatilho tem isso aqui. Quando ele é desse tamanho aqui, eu até relevo, assim, para mim é igual a zero, tá? E eu fico muito confortável quando é assim, quando é assim, quando é assim, para mim é muito legal, né? Essas daqui essa aqui às vezes até também não acho não. Então eu fico mais confortável entre umas e outras, tá? E realmente, né? Você pega essa daqui ou essa daqui para vender, você fala, cara, seria melhor se não tivesse, né, tido essa reação dos compradores aí no finalzinho, pô, faltando aí alguns segundos para fechar a barra, pô, pelo amor, né, cara, deixa o preço embora. Então, sim, tem algumas coisinhas, mas a ideia é que, cara, independente dos padrões de candles que existam aí, eu daqui para frente não vou explicar muito, vou simplificar em apenas 2 tipos, tá? Essas velas que eu chamo de velas de ignição, né, de venda ou compra, e os martelos de venda ou compra. E gente, tá percebendo aqui, ó? É porque eu não sei se vai ter gente que vai falar isso aqui no vídeo, mas ó, tem uma notinha ali, tem um asterístico, tá ligado? Para quê ali? Para mostrar que, independente do que a gente está olhando, tá? Cara, eu vou sempre levar em consideração o contexto, tá? E aí vai ter gente que às vezes pode falar, mas cara, aqui ano de compra, por exemplo, isso aqui não é martelo. Esse aqui e esse aqui, esse aqui, esse aqui, esses daqui até pode, esses daqui também, esses aqui também, esses aqui talvez, né? Aí eles já não são mais martelos, eles têm outro nome, né? Que a título de curiosidade se chamam libélula ou dragonfly, tá? Eu até falei essa semana com um pessoal aí sobre isso. E aqui é a mesma coisa, tá? Cadê? Mais ou menos. Aqui praticamente todos aqui, tá? E até talvez mais ou menos, tá? Esses caras aqui, eles não são literalmente os martelos. Eles são conhecidos como lápides. Lápide de cemitério? Ou até grave tombstone. Alguma coisa assim, graveyard tombstone. Não lembro o nome agora, que isso é muito coisa de faculdade que vocês estão me perguntando. Né? Mas o ponto é, vocês entenderam a lógica? Não precisa ficar gastando memória RAM aqui para... Cara, quando eu falar martelinho de venda, eu estou tentando simplificar, porque a gente não vai, tá, ficar aqui gastando energia para reinventar a roda. A gente tem que pegar o contexto, é isso que vai fazer a coisa funcionar. Bruno, mas você não falou, eu acho que eu falei, né? Não tenho certeza se eu falei 2 ou 3, mas são 3 tipos que eu sempre levo em consideração. É que são 2 que eu faço alguma coisa e tem um que eu sempre ignoro e todo mundo conhece. Tá aqui o cara. É lógico. Todo mundo sabe, né? Quem já conhece um pouquinho já entendeu o que eu estou falando aqui. Ó. É esse cara aqui. Independente do tamanho, a lógica é sempre a mesma. Quem que está ganhando nesses caras aqui? Esses candles são os candles mais chatos que tem para operar. Por isso eu nunca opero. Uso eles nas análises para caramba. Principalmente quando eu estou em um ponto em que eu preciso entender se aquele é um ponto de equilíbrio, se é um ponto de descanso do preço, ou se é um pullback que eu estou querendo ir embora, ou se eu estou querendo entrar porque eu não entrei. Quando esses caras estão presentes, eu vou levar em consideração algumas coisas assim, tá? Mas eu não uso eles para entrar na operação. Diferente daquelas outras 4 que eu acabei de mostrar para vocês, e não foi 4 ou foi 2? E aí? Escreve rápido aí, 2 enter ou 4 e enter no comentário aí para eu saber. Faz aí agora, porque quero saber. Eu mostrei 4 ou 2? Mostrei 4, pô. 2 tipos de venda e 2 tipos de compra, tá? Então assim, nesses caras aqui, diferente dos 4 candles que eu mostrei agora, que é ou 2 para compra ou 2 para venda, né? Esses caras aqui, eles não são para eu entrar numa operação, é para eu não entrar na operação, tá? Mas tá confuso, porque, pô, mas esses caras não são gatilhos, então? Não, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí, porque a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai levar em consideração, tá? E, por exemplo, principalmente aqui, ó, vendo esses caras aqui, se você... Por que é importante entender
tudo que a gente vai falar aqui, né, com um pouquinho de calma, na questão do contexto. Porque esses caras aqui, eles estão em todos os gráficos. Cara, põe qualquer tempo gráfico de qualquer papel que existe no planeta agora. Você vai encontrar um monte desses caras. E aí qual que é o problema? 99% deles são falsos. 99% desses caras são falsos. É tudo fake. Se você comprar aqui na máxima deles, a maioria sempre vai dar stop. De 200 candles, 195 vão dar stop. Ah, então não é confiável? É um dos mais confiáveis que tem. Mas por que então que às vezes dá certo e tantas vezes dá errado? Contexto. Por isso a gente vai falar com calma no próximo vídeo sobre o volume, que é uma das coisas que a gente vai usar também. Mas galera, entender que todo o gatilho que você vai entrar, se ele for um gatilho mesmo, né, que a gente vai levar uma série de filtros em consideração que a gente vai aprender aqui, mas se todo o gatilho é uma vela, significa que eu posso sair comprando? Não. Todo o gatilho, ele é uma vela. Mas nem toda vela, de todas as velas que vocês estão olhando aí no gráfico, que vocês estão olhando agora, lembra que eu falei para vocês dar uma olhada? Ó, pesquisa esses caras aqui na venda. Você vai ver que a grande maioria deles dá tudo errado. Você vai vender perdendo a mínima aqui, vai dar stop pra caramba. Por quê? Porque quase todos que vocês estão olhando aí nesse papel que você está olhando agora, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, um diário, tanto faz, eles não são gatilhos. Eles são apenas um candle, que parece um gatilho, mas eles não são gatilho. Então, faça um esforço para entender que todo gatilho é uma vela. Porém, nem toda a vela que parece um gatilho é um gatilho. Galera, isso aqui é uma coisa que tem que ser entendida. Vocês têm que sentir lá dentro que você pegou a ideia do que eu estou querendo trazer aqui. Tá? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas a gente vai ficar combinado então, que agora vocês sabem que eu vou sempre estar utilizando esses caras aqui como referência. Tá aqui os meus... Ah, o outro exemplo que eu estava usando aqui, ó. De novo, que eu estava falando para vocês, né? Que foi de uma aula, eu gostei, falei, deixa aí que eu sempre vou usar. É um dos preferidos que eu... É um dos meus preferidos, aliás. Então tá aqui, ó. Quando eu for fazer gatilhos de compra, pô, cara, dispensa comentário, né, pô? Tá aqui, ó. Para compra eu vou olhar esses caras. Para venda eu vou olhar esses caras. E para não fazer nada, só tem esses caras aqui. Então, se você quiser, tá, esses caras aqui, vocês me falam. É só me chamar aí, pô. Tá? Qualquer coisa me chama e eu envio para vocês em alta definição. Tá? Essa colinha aí para vocês, se quiser imprimir, etc e tal, faz o que quiser. Tá bom? Então, turma, esse aqui foi o vídeo um pouquinho mais elaborado aí sobre os detalhes ali de padrões de candlesticks. Não vou me aprofundar muito ainda nesse ponto aí do porquê que eu vou fazer isso aqui. E aí, vocês estudando com o tempo, vocês vão perceber e vão pegar. Tá bom? E é isso. Beleza? Ficou alguma dúvida? Quer saber um pouco mais? É só deixar aí nos comentários. E é isso aí. Por enquanto ainda é um canal bem pequeno. Eu sou um cara bem tranquilo. Tá? Se quem quiser falar comigo pessoalmente, consegue marcar um horário para falar aí particularmente aí pelo Google Meetings, tá? Então é isso, gente. Eu sou um cara bem acessível, tá? Ainda estou disposto sim a fazer isso aqui dar certo para todo mundo que eu consigo alcançar. E é isso, galera. Espero que vocês estejam bem. Espero que dê tudo certo para vocês aí. E não se esqueçam, a gente sim se encontra lá no topo, beleza? Então, muito obrigado, valeu, forte abraço e até a próxima, hein?